Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Melhorou, né? Olha para o seu irmão que está do seu lado, diz assim para ele: que bom que você veio. Aleluia. Maravilha, né, irmãos? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Eu creio que a nossa vinda aqui não foi em vão. A sua vinda aqui não foi em vão. Deus tem o melhor para você. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Quero agradecer ao pastor que tem nos abençoado, feito convite para nós, aos irmãos. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro dos Juízes, 7º livro da Bíblia Sagrada. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número 10, versículo 18. Capítulo 10, versículo 18. Louvado seja Deus. Capítulo 10, versículo de número 18. Amém? Diz assim: então o povo e o príncipe de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a peleja contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Louvado seja Deus. Capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Jefté lhe deu filhos, e sendo filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdará na casa de nosso pai, não herdará na casa do nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar dando glória, dando aleluia e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmão, quando Deus Ele olha para a nação de Israel, o povo hebreu, lá no Egito, a Bíblia diz que o povo estava vivendo um dos piores momentos da sua vida. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, estava vivendo uma opressão na mão do rei do Egito. Então o povo hebreu começa a clamar a Deus, porque eles queriam sair dali, eles queriam ser libertos daquela opressão. Diz a Bíblia que Deus então, Ele vai levantar um homem chamado Moisés. Deus chama Moisés, Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel da mão de Faraó. Deus fala para Moisés: Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo da escravidão, eu te escolhi para tirar o meu povo da mão de Faraó, eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito. Irmão, diz a Bíblia que Deus então usa Moisés para libertar o povo de Israel da mão de Faraó.
A Bíblia diz, irmãos, que Israel sai dali com mãos fortes. Deus estende as suas mãos sobre o povo de Israel e tira eles dali com mãos fortes e envergonha o povo de Faraó. E quando Deus tira o povo dali, irmão, Deus tira o povo dali para ser livre. Deus tira o povo dali para ter a sua liberdade. Mas o que é que Deus queria com o seu povo? Deus queria que o seu povo andasse no seu caminho. Deus queria que o seu povo acreditasse nos seus mandamentos. Deus queria que o seu povo desse crédito à sua palavra. É por isso que Deus tirou eu e você do Egito, para que quando nós chegarmos na igreja, nós vamos dar crédito à palavra do Senhor. Só que quando nós olhamos para dentro do livro de Juízes, o livro de Juízes quer dizer libertador. Deus, Ele sempre levantou pessoas para livrar Israel dos seus inimigos. O problema, irmão, é que quando a pessoa, ela não dá crédito à palavra do Senhor, infelizmente, ela vai encontrar com uma grande pedra no seu caminho. E isso aconteceu com esta geração. A Bíblia diz, irmãos, aqui que os amonitas e os filisteus, eles se levantaram contra o povo de Israel, contra o povo de Gileade. A Bíblia diz então, querido, que eles estão vivendo cerca aproximadamente de 18 anos na escravidão. Irmão, não era para o povo ser escravo mais, porque Deus tirou o povo do Egito. Não era mais para o povo viver debaixo de jugo do diabo, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua incredulidade, Deus, Ele permite que os seus inimigos se levantem contra o seu povo. Estamos vivendo numa época que é muito difícil as pessoas dar crédito à palavra de Deus. Estamos vivendo numa época que é muito difícil as pessoas acreditar na palavra do Senhor, porque nos dias de hoje as pessoas vêm na igreja porque elas querem ouvir coisas boas, ela quer ouvir mensagem que massageia o seu ego. Mas nesta noite Deus, Ele trouxe você aqui, irmão, para dizer para você, Ele quer que você venha ter compromisso com Ele. É por isso que Ele vai mudar a tua história, porque você vai ter compromisso com o Senhor. A Bíblia diz e narra a história de Jefité. Diz a Bíblia que Jefité, ele era filho de Gileade, porém, filho de uma prostituta. E Jefité, ele está vivendo muito bem com o seu pai e com os seus irmãos, até a morte de Gileade. Depois que Gileade morre, os seus irmãos se reúnem entre família, olha para Jefité e diz assim: você não andará mais conosco, você não morará junto conosco na nossa casa e nem nas nossas terras. A Bíblia diz que Jefité, ele sai dali e vai para uma outra terra que se chama Tobi. Tobi quer dizer desprezível, uma aldeia pequena, sem pretensão de futuro nenhum. Em Tobi, quem morava ali era ladrão, prostituta, pessoas que não tinham nada, não tinha pretensão nenhuma de futuro. Mas diz a Bíblia que quando Jefité, ele chega lá em Tobi, aprende uma coisa aqui, irmão: Jefité, ele não vai compartilhar com aqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Diz a Bíblia que o povo de Tobi seguia Jefité, não era Jefité que seguia aquele povo. Irmão, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus já tinha levantado Jefité para ser cabeça aonde quer que ele fosse. Irmão, Deus te levantou, foi para ser cabeça aonde você for. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Quem crê nisso, querido, levanta a tua mão aí e dá um glória ao Senhor nesta noite. Jefité, ele não vai brigar com seus irmãos, e ele poderia brigar, porque ele era primogênito, ele tinha parte na herança do pai.
Ele poderia falar assim: não, eu sou o primeiro, eu não quero saber se eu sou filho de uma prostituta, mas eu sou o primeiro, e na lei, a lei dá direito de eu comandar tudo isso aqui. Só que ele ouve os irmãos. Quem tem promessa, irmão, não arruma confusão, viu? Quem tem promessa de Deus não fica arrumando contenda, sabe esperar o momento certo de Deus agir. Se Deus prometeu para você, querido, continua só adorando Ele. Não precisa brigar com ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém, não. Se Deus se prometeu, se prepare, porque Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. E nós vemos nos dias de hoje, um querendo puxar o tapete do outro. Às vezes um querendo jogar o irmão contra o outro. A Bíblia diz que Elias e Eliseu, eles andaram juntos. Eliseu andou aproximadamente 10 anos com Elias. Em nenhum momento eu vejo, pastor, Eliseu querendo puxar a capa de Elias à força. Em nenhum momento eu vejo Eliseu querendo acabar com o ministério de Elias. Eliseu tinha uma promessa, sim, mas ele sabia que era na hora certa e no momento certo. Então, meu irmão, se Deus se prometeu, continua na posição, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Jefité, então ele sai dali e vai para outra terra, a terra de Tob. É uma terra que ninguém quer ir, irmão, porque no dia de hoje ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer ir lá para o anonimato, para o esquecimento, não. Todo mundo quer ficar lá em cima, na frente. Todo mundo quer aparecer. Irmão, você vai aparecer sim, mas é na hora certa e no momento certo. Ele podia aparecer ali no capítulo, no versículo 3. Ele poderia aparecer ali quando todo mundo se reuniram e expulsaram ele da terra. Ele poderia aparecer ali. Ele poderia bater no pé e dizer: não, eu tenho direito sim. Mas ele ficou quietinho e foi para Tob. A Bíblia diz que Deus, Ele levanta um dos piores inimigos de Israel, os amonitas, um povo ruim, um povo bárbaro. O povo, quando entrava na guerra, não tinha dó de ninguém, furava os olhos, rasgava a barriga de cima a baixo. Era um povo horrível, e nenhuma nação queria encontrar, porque eles não tinham misericórdia. Eles ficavam olhando a pessoa morrer na frente dele, com os olhos cegos, barriga rasgada. Não tinha misericórdia. Deus levanta os amonitas. E quem eram os amonitas?